Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, nessa manhã do dia 18 de dezembro, nós iniciamos o dia agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos vivos e podermos adorar Ele em espírito e em verdade. Amém? E nesse dia de hoje, eu queria te convidar a você meditar comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 18, versículo 24 e 25, que nos diz assim: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Amém? Meus irmãos, é uma palavra que muitas das vezes as pessoas até desconhecem e falam assim: mas como é que um camelo vai entrar no fundo de uma agulha? Só que essas agulhas que o Senhor Jesus Cristo mencionou aqui era conforme se fosse umas fendas que dava entre os muros da cidade. Aí era chamado de agulha, que era muito estreito de passar. Mas se imprensasse, o camelo conseguia passar ali. Mas o rico, geralmente, tem um certo momento que ele se acha autossuficiente, que ele não precisa de Deus, que a sabedoria que ele tem já é o suficiente. E aí nós lembramos lá da porta larga e da porta estreita, porque o caminho é apertado, o caminho que leva para a salvação é apertado. E quando a gente lembra da porta estreita, o que acontece que o Espírito Santo ministra em meu coração? Nós temos que deixar o nosso eu, o nosso orgulho, as nossas bagagens e irmos debaixo da direção do Senhor. A porta larga não. Você pode entrar com todos os seus costumes, todo o seu... Quando você é prepotente, toda a sua prepotência você pode carregar, o seu orgulho, que é uma das coisas que leva muitos para o inferno. Então, meus irmãos, eu queria falar com vocês que uma das declarações mais surpreendentes feitas por nosso Senhor é: muito mais difícil um rico entrar no reino de Deus. Este, porém, apenas um dos seus ensinos sobre o assunto da riqueza e da pobreza. Essa perspectiva é repetida pelos apóstolos em várias epístolas do Novo Testamento. A riqueza predominava entre os judeus daqueles tempos a ideia que as riquezas era um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Essa ideia falsa é firmemente repelida por Cristo. A Bíblia identifica a busca incansável e avarenta pelas riquezas como idolatria, a qual é demoníaca, por causa da influência demoníaca associava a riqueza e a ambição por ela, e sua busca frequente escravizavam as pessoas. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. Transmitem um falso senso de segurança, enganam e exigem total lealdade do coração. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus, na sua luta para acumular riquezas. Os ricos sufocam sua vida espiritual, caem em tentação
e sucumbem aos desejos nocivos e daí abandonam a fé. Geralmente os ricos exploram os pobres. O cristão não deve, pois, ter ambição de ficar rico. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada como ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus, o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. O fato de a esposa de Ló por seu coração numa cidade terrena e seus prazeres e não na cidade celestial resultou na sua tragédia. Para o cristão, as verdadeiras riquezas consistem na fé, no amor que expressam na abnegação e seguem fielmente a Jesus. Quando a atitude correta em relação a bens e uso e fruto, o crente tem a obrigação de ser fiel. O cristão não deve apegar-se às riquezas como um tesouro ou garantia pessoal. Pelo contrário, deve abrir mão delas, colocando-as na mão de Deus para uso do seu reino. Promoção da causa de Cristo na terra, salvação dos perdidos e atendimento às necessidades do próximo. Portanto, quem possui riquezas, bens, não deve julgar-se rico em si, e sim administrador dos bens de Deus. Os tais devem ser generosos, prontos a ajudar o carente e serem ricos em boas obras. Cada cristão deve examinar o seu próprio coração e desejos. Sou uma pessoa cobiçosa? Sou um egoísta? Aflijo-me para ser rico? Tenho forte desejo de honrarias, prestígios, poder, posição e que muitas vezes depende da posse de muita riqueza? Tá aí, meus irmãos. Eu ainda tinha falado da prepotência da pessoa. Quando nós nos achamos autossuficientes, é o início da derrocada. Porque um abismo vai puxando o outro. Você começa às vezes na cobiça de ter, ou na avareza de ter mais posses, e vai virando a bola de neve. Então que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus eterno, amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por nos falar aos nossos corações, meu Pai. Pai, que nós possamos ser, conforme o apóstolo Paulo, que nós não tenhamos tanto que nós venhamos se esquecer do Senhor, mas que nós também não venhamos ter tão pouco para reclamar com o Senhor, para murmurar contra o Senhor. Então, Pai, nos dá a porção acostumada, derrama suas bênçãos sobre nossas vidas. É o que eu te peço na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida, Senhor. É o que eu te peço poderosamente. Pai, sede com todos nós, meu Pai. Nos abençoe, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, você que ainda não é inscrito, você que ainda não faz parte dessa família, então eu quero te convidar a você se inscrever aqui, ó, aqui embaixo, no botão inscrever-se. Depois curte, comenta e compartilhe, porque o Senhor tem uma bênção para você. Amém? Tenha uma ótima quarta-feira, hoje no dia 18 de dezembro. Um abraço meu, que Deus abençoe vocês
poderosamente. Amém? Glória a Deus.